E aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre quem sofre mais na fraude de paternidade. Porque assim, não é de hoje que os números de falsa paternidade estão aumentando exponencialmente. Casos e mais 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 casos de falsa paternidade estão ocorrendo. Principalmente no mundo dos famosos. Eu já me lembro do vídeo do Rafael Aires sobre o Lau, o cantor. Que ele perdeu casa, perdeu show, perdeu contrato, patrocínio e gastou mais de 1 milhão em pensão num filho que não era dele. Se você perguntar para varas de defesa da família, os advogados lá vão dizer: o cara só é depenado aqui dentro, o cara não tem nem chance de se defender. Ele é depenado aqui dentro. Podem perguntar, quem for advogado de defesa, advogado de direito dos homens, advogado aí de vara de família, pode deixar o seu relato aí nos comentários que eu vou estar muito feliz em ler. Mas assim, quando a gente fala de fraude de paternidade, a gente tem que entender uma coisa. Número 1, na maioria das vezes, quem faz a fraude de paternidade é a Pandorinha. Raros são os casos de fraude de paternidade do pai, e muito mais raro ainda são os casos de erro médico, porque às vezes a fraude de paternidade não é fraude de paternidade de verdade, sim um erro médico. Já houve casos de enfermeiras, enfermeiros, pessoas que trabalham em berçários, de acabar confundindo os bebês e entregar o bebê errado e só descobrirem que o bebê certo era outra pessoa anos depois. Isso já aconteceu muitas vezes. É raro, mais raro do que o caso anterior, mas aconteceu. Porque assim, nossas leis são uma bosta, né? Todo mundo sabe disso. Que as leis, elas são totalmente a favor das pandorinhas, não reconhecem um homem como um possível inocente, mesmo quando o homem é inocente, ele ainda vai ser considerado culpado. Ou quem aí não viu o vídeo do Dom Sandro, da proposta que foi aprovada do acusador de violência doméstica, perdeu o direito aos bens na pensão, na divisão, no divórcio, babá. Não tem retorno para caso a Pandorinha esteja mentindo. Eu já falei isso em alguns vídeos sobre, porque a Lei Maria da Penha é uma aberração jurídica. Mas vamos focar aqui na questão da fraude de paternidade. Por mais incrível que pareça, a maior vítima da fraude de paternidade não é nem o cara. Ele é a segunda maior vítima. Ah, mas como assim, Camina? Ele perde psicológico, perde dinheiro, gasta anos da vida dele nisso. E sim, é verdade, isso é uma coisa inestimável. Como é que eu posso dizer? É um dano irreparável na vida do cara. Ele perdeu anos de vida ali. Mas a principal vítima de uma fraude de paternidade é literalmente o menor, a criança. Porque a gente tem que entender que o crescimento de um ser humaninho depende muito da estabilidade do lar. Na cabeça dele, aquele cara lá é o pai dele. Sendo que muitas vezes a Pandorinha faz tentar o cara ser de cuco. De que não, teu pai é aquele ali, o outro ali só paga tuas contas. Mas na maioria dos casos de fraude de paternidade, caso de traição, caso de coisa, e a Pandorinha meteu o bebê no meio, a criança no meio, pro cara criar e não assumir a responsabilidade. Pra mim isso é até pior do que os casos em que o cara realmente é um grandiosíssimo filho de uma mãe e foge. Apesar de que se a gente levar em consideração que se a Pandorinha tem direito de abortar a criança, vou fazer o termo correto aqui mesmo,
de abortar a criança sem o consentimento do pai, o homem também deveria ter o direito de não assumir a criança, independente do consentimento da mãe. Ele pagaria o preço nisso. Ele não teria contato nenhum com a criança, não deveria ter contato nenhum, não ganharia nada com a criança e principalmente não teria nada relacionado dele na vida da criança. Ele deixa. Ele deveria deixar e beleza. Só que não é isso que acontece. A Pandorinha tem direito de encerrar o ciclo ali. O cara não. Bela justiça e bela bosta que a gente tá vivendo. Mas focando no caso das fraudes de paternidade, a criança cresce, seja homem ou Pandorinha, cresce, sei lá, o cara lá gasta tempo, dinheiro, a criança fica próxima, a criança realmente pensa que aquele é o pai dela, e o cara pensa que ele é seu filho. E aí vem a bomba. Bem, ele não é teu pai, é uma mentira, tua mãe te enganou. O mundo da criança acaba. Diferente de um adulto que já tem um psicológico formado, mesmo o mais mangina dos caras já tem um psicológico formado, uma mente estruturada dentro dos limites manginísticos, é claro, mas a criança, o menor, ou às vezes até o maior, não tem estrutura para isso. A vida dele quebra ali. Vira um zetelo ali. Há uma quebra ali. Muitos gostam de dizer, mas pai é quem cria. É verdade. Isso é uma verdade. Só que é uma verdade que é usada para ferrar com os outros. É uma coisa bacana que é usada para ferrar com os outros. Muita gente aqui não conheceu nem pai nem mãe. Foi criada pelos avós, pelos tios, ou por um amigo, sei lá o que, padrinho. E você que vê isso, considera ele como seu pai, beleza. O problema é que isso é usado para tirar a Pandorinha da reta e jogar a responsabilidade em cima do cara. Aí vai se lascar, mano. Vá pra casa do caralho. E por que você tá fazendo esse vídeo, Camina? Simples, porque tem que colocar no sujeito correto. Um dos pilares da maioria dessas leis, decisões absurdas em favor das Pandorinhas é dito levar em consideração o bem do menor, o bem da criança, o bem do filho do casal. Sendo que, se levasse de verdade em consideração o desejo e o bem da criança, se levaria mais tempo, teria mais estudo, teria mais investigação, porque aqui no Brasil o adultério não é mais crime. Lá nos Estados Unidos, em alguns estados ainda é. Ainda existe o estado de culpa. Se a Pandorinha trai, ela não tem direito aos bens. Aqui no Brasil isso não existe, mas em compensação, isso pode ser usado para eleger a Pandorinha a não merecedora de pensão. E aí vem toda a questão de alienação parental e papapá que todo mundo já conhece. Mas um dos principais pilares para o pessoal dizer e tentar sustentar as mentiras e todas essas decisões absurdas é que é em favor do melhor para a criança, do melhor para o menor, sendo que isso não é verdade. É só uma desculpa. Porque senão o pessoal levaria casos de fraude de paternidade a sério, porque ferra com o psicológico da criança, ferra com a vida dela, isso vira um trauma na vida dela, isso vira uma coisa que ela vai carregar pelo resto da vida, e enquanto o outro, que deveria ser quem deveria assumir essas responsabilidades, tá por aí. Ninguém, nem mesmo a própria sociedade, cobra o pai biológico. Não, cobra o pagador de pensão. Ninguém liga se o cara perdeu anos de vida. Não, você assumiu, você que tem que cuidar e pronto. Ninguém cobra a Pandorinha, filha sem mãe, de ter enganado o cara, botado o chifre no cara e ainda ter feito ele criar filho do outro. Mas a Pandorinha não tem culpa. Tem culpa sim, cacemba.
tem culpa sim e acabou. Não existe Deus, diabo ou qualquer outra coisa no céu, na terra ou qualquer outra coisa desconhecida e além que possa dizer o contrário. E mesmo que não exista, não existe nada no universo conhecido e desconhecido que mude isso. A culpa dela, sim, ela é a maior culpada. E ela não deveria só pagar por fraude de paternidade. Por mim, ela pagava por fraude de paternidade, pagava por fraude econômica, porque viveu às custas do cara, pagava por estelionato emocional, já que elas gostam disso, né, de lei e coisa, pagava por estelionato emocional, porque usa a criança como uma arma contra o cara, e principalmente na questão também de, vamos usar o que elas gostam muito, né, violência psicológica, porque isso ferra com a cabeça da criança, ferra com o cara, isso sim é violência psicológica, não que as pandorinhas dizem. Eu literalmente aqui acabei de usar as leis que elas usam contra os caras, contra elas mesmas. Adivinha se esse pensamento fosse colocado nessas leis, se elas iam passar? É nunca que essas leis iam passar. Ou seja, a maior vítima no final das coisas é a criança. Mesmo com todo mundo dizendo que isso é o melhor pra ela, não, é o melhor pra Pandorinha, pronto, acabou. Ela é culpada. A Pandorinha é culpada. Nisso porque ela não faz nada pra mudar. Ela se aproveita. Essa é a grande real. Aqui é o Caminho da Semana Pio, curta, comentem, se inscreva no canal, compartilhem o vídeo. Até a próxima!